É simplesmente tudo para nós, né, irmãos? Que bênção. Glória a Deus. Vamos fazer menção de um texto aqui, irmãos. Lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. 2 Samuel, capítulo 23. História de um bravo guerreiro. Diz assim, versículo 11. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Aleluia. Sente adorando o Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor. A temática deste texto que nós iremos aprender é tomando posse e valorizando o que Deus nos deu. É o tema que nós iremos rodear nesta mensagem. Mas antes eu quero dizer aos irmãos que sábado, às 15 horas, nós iremos nos concentrar aqui em frente, o templo central, tá? E daqui nós estaremos nos deslocando para o local do batismo. Então eu peço aos irmãos, vamos fazer um grande culto, tá? Vai ser aqui próximo, nesse garapé aqui, Jacarezinho, isso mesmo. Aqui na margem aí da BR, bem próximo daqui. Então o ônibus vai estar aqui, e às 15 horas vai estar conduzindo para lá os candidatos ao batismo e também a igreja. Os irmãos que não quiserem ir de ônibus, vá na sua condução. Certo é que vamos junto, irmãos, tá? Eu já até digo aos obreiros, vamos estar lá, tá? Os obreiros, vamos estar junto lá, para nós fazermos essa grande festa no nome do Senhor. Levam a harpa de vocês, tá, irmãos? Leva a harpa. Irmãos, este texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que fala de um homem que o diga muito corajoso. Quando Davi, ele estava fugindo de Saul, Saul queria matar Davi. E Davi se escondeu, foi lá para o deserto de Jerusalém, lá para a caverna de Adulão. E tem uma história muito bonita quando você medita em 2 Samuel. Davi, refugiado na caverna de Adulão, ele orava ao Senhor, ele confiava em Deus. E há 30 guerreiros mencionados nesta palavra, neste texto, que esses homens, eles foram desprezados pelo exército de Saul. Ou seja, eles não foram valorizados. Não só eles, mas muitos outros procuraram Davi. E Davi, ele viu uma qualidade tão grande na vida desses homens, porque Saul não enxergou
o que Davi enxergou na vida deles. Saul estava com o coração irado, já tinha perdido o trono, o povo rejeitou, e bem sabemos a história de como começou e findou na vida de Saul. Mas o que me chama a atenção é que Davi acolheu aqueles bravos guerreiros e muitos outros que foram ao seu encontro. Ele acolheu estes homens que foi desprezado por Saul, foi desprezado pelo exército de Saul, foi desprezado, que se diga, pela sociedade da época. Porque quem tem Jesus na vida, aquele que tem o Espírito e é movido por Ele, ele olha para o drogado, para o cachaceiro, e ele vê uma solução na vida deste homem e desta mulher. Ele sabe que Deus pode ir além da visão de uma sociedade. E foi isso que aconteceu. Esse homem ele foi acolhido por Davi. Mas o que eu quero falar nesta noite é da atitude dele. Quando Israel, ela foi tomada pelos filisteus, ela foi cercada, na realidade não tinha sido ainda tomada, ela foi cercada. E havia, dentre a terra de Israel, uma cidade chamada Leí. E esta cidade, ela era muito próspera. Ela tinha uma terra muito fértil. E o povo de Israel cultivava lentilhas naquela terra. Lentilha, um tipo de legume em forma de semente, era o alimento mais precioso daquele povo naquela região. Então tinha um determinado valor superior aos demais. E aquele campo plantou-se as sementes de lentilha e ficou bonito à vista. Porque Deus ele não dá coisa ruim para o seu povo. Deus ele nos dá coisa boa. Tá, irmãos? Deus ele é pai. Ele dá coisa boa para os filhos. E aquela terra que possuía Israel, ela era uma terra muito boa. E então os filisteus, eles olharam e viram que a terra era boa. E eles decidiram entrar naquela terra. Eles decidiram tomar aquela terra. Eles decidiram invadir aquele campo de lentilha. Porque essa obra do inimigo é olhar para as preciosidades que nós temos. O inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E ele, nesta busca ao nosso derredor, ele olha para dentro da nossa casa. Ele olha para o âmbito da nossa família, para o nosso relacionamento. Ele observa o teu relacionamento, ele observa o meu relacionamento, tanto conjugal como familiar, aos laços familiares.
E ele, a todo custo, procura um espaço para adentrar dentro do nosso campo fértil. Tirar de nós as preciosidades que o Senhor nos deu. Por isso que eu ministro nesta noite ao nosso coração. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão das bênçãos de Deus na tua vida. Não abra mão das preciosidades. E o povo, quando viu os filisteus se aproximar daquele campo de lentilha, eles começaram a recuar, porque eles viram um exército forte, famoso em batalha, porque assim era o exército dos filisteus, muito bem preparado. Mas o que me chama a atenção é que o povo começou a recuar, começou a fugir e deixar desprotegido o seu campo de bênção, o seu campo de preciosidade. Agora estava vulnerável às bênçãos que outrora o Senhor entregara a Israel. E aquele campo estava prestes a ser dominado pelos filisteus. Mas veja que o Senhor conta com homens e mulheres que têm atitude e tenham coragem para defender aquilo que Deus lhe deu. E a Bíblia diz que este homem, ao perceber que os filisteus estavam adentrando ao território israelita, preste a tomar aquele campo de lentilha, ele tomou uma decisão, ele teve uma atitude corajosa, ele pegou a sua espada e pôs no meio daquele campo e começou a lutar contra os filisteus. A Bíblia diz que Deus se agradara da atitude daquele guerreiro, porque quando nós temos atitude para defender as bênçãos e as preciosidades de Deus, o Senhor se encarrega de lutar contigo. O Senhor se encarrega de fazer os grandes milagres na tua casa, os grandes milagres no teu trabalho, os grandes milagres no campo de preciosidade que Ele tem colocado em tuas mãos. E que se diga, irmãos, muitos estão parecendo ao povo que estava lá, quando começou a recuar com a presença dos filisteus. Quantos líderes de família têm recuado quando o inimigo tem se aproximado da sua casa, tem afrontado a sua família, não tem mais atitude e muito menos coragem para lutar e guerrear pelaquilo que Deus lhe deu. Mas nesta noite há uma palavra de Deus ao nosso coração, há uma palavra do céu para a nossa vida, há uma palavra de coragem que nesta noite flui da palavra do Senhor em direção a nós, que nós venhamos a batalhar, que nós venhamos a enfrentar o inimigo de nossas almas, para defender aquilo que Deus nos deu, para defender aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para defender aquilo que o Senhor tem nos dado como bênção, para que o nome dele seja glorificado. Mas é preciso ter atitude, e é preciso ter coragem.
E eu digo que nós somos armas sobrenaturais. O mundo não conhece e não entende. Mas nós que servimos ao Senhor, entendemos o que eu vou dizer agora. Você é arma sobrenatural. Uma arma sobrenatural se promove dela, se resulta dela o sobrenatural. O efeito que ela causa é no sobrenatural. Quando você ora, quando você clama, quando você pede, o Senhor, Ele atende. Quantos milagres, prodígios e maravilhas da parte do Senhor nós já presenciamos. E eu digo que é difícil alguém aqui nesta noite não ter um testemunho, um milagre para contar que Deus fez na sua vida. Todos nós que comungamos desta fé em Cristo Jesus, temos algo a contar, como grandeza dos céus, vivenciado em nossas vidas. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo de número 14, e o versículo 28, nós vamos presenciar um momento em que Pedro, ele vê Jesus andar sobre o mar. Aleluia! Os demais estavam preocupados com o naufrágio. Mas Pedro, quando ele olhou Jesus andando sobre o mar, ele diz: me manda ir ter contigo. Aleluia. E eu aprendo uma lição extraordinária nesta atitude de Pedro. Porque quando eu me envolvo no sobrenatural, eu vou viver o sobrenatural. Ele pediu para ir aonde o Senhor estava. E quando ele começou a caminhar, os seus primeiros passos foi em cima da água. De Gênesis e Apocalipse você não vai ver um outro personagem que andou sobre o mar. Mas Pedro se envolveu no sobrenatural, aleluia. Por isso, está registrado na Bíblia Sagrada que Pedro andou sobre o mar. É isso que acontece quando nós nos envolvemos no sobrenatural de Deus. Quando nós atentamos para o sobrenatural de Deus. Josué, o homem escolhido por Deus como sucessor de Moisés, entendeu muito bem, lá no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 3, o Senhor disse: olha, Josué, aonde todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. E ele levou muito a sério esta palavra de Deus, essa ministração de Deus na sua vida. Você vai ver que no final da sua trajetória, olhando para o povo, ele diz assim: olha, aos deuses aí, às margens dos rios, há outros deuses. Se vocês quiserem servir a eles, fiquem à vontade. Mas eu quero que vocês saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atitude e coragem. E isto promoveu Josué como um grande homem de Deus, cumprindo com o seu chamado e com a confiança que o Senhor o entregou em suas próprias mãos.
Valorizar aquilo que Deus nos deu é lutar por ela. É ter todo um cuidado para que ninguém o possa roubar e nem o entregar, como que se diz o ditado, de mão beijada ao outro. Porque quem entrega e dá aquilo que Deus o entregou em suas mãos, ele não valoriza. No livro do Gênesis, capítulo 25, e o versículo 34, está a história de Esaú, quando ele desprezou a sua primogenitura, e que se diga, pelo um prato de lentilha. Ele não valorizou aquilo que era dele. Desprezou a sua primogenitura. Quando nós desprezamos, irmãos, aquilo que Deus nos dá, quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, nós pagamos um preço. Te prepara para pagar um preço. Que se diga quantas pessoas hoje pagam um preço e o seu pensamento é de arrependimento. Oh, Senhor, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter vendido. Eu não devia ter trocado. Pense bem em abrir mão daquilo que Deus te deu, daquilo que custou lágrimas. E eu estou falando nessa noite de posses. Quantas vezes você chorou, quantas campanhas você fez, quantas vezes você pediu para alguém orar, porque você queria tomar posse de algo e esperava no Senhor. E a sua oração resultou na posse que você tem. E quantos não têm valorizado, têm jogado fora. Mas aqui nós estamos aprendendo nesta noite. Este homem mesmo desprezado, quando precisou de um abraço, quando precisou ser acolhido, ele foi desprezado. Mas ele procurou lá na caverna de Adulão um homem de Deus, alguém que lhe abraçou, alguém que o valorizou, e o Senhor honrou neste campo de batalha. Aleluia. Eu não sei qual é a guerra que você enfrenta. Eu não sei qual é a batalha, nem o nível dela na sua vida. Eu não sei se é um problema que ainda não foi resolvido. Eu sempre digo que problemas, eles vêm para nós resolvermos. Porque quando nós não resolvemos um problema, vai acumular vários problemas. E o acúmulo de vários problemas não é mais só um ou dois problemas, se gera uma crise na nossa vida. E é bem mais difícil de se resolver. Mas este homem, quando ele viu que o inimigo adentrava no espaço que era dele, ele disse: aqui não, porque eu vou valorizar a bênção que Deus me deu. Eu vou lutar, eu vou pôr em pé com a minha espada, eu vou ministrar aos inimigos que se levantam, que o meu Deus, Ele é maior, que o meu Deus é forte, ainda que eu esteja só, mas eu contemplo um exército dos céus que batalha comigo.
Eu contemplo o exército que está comigo para guerrear. Eu quero trazer uma palavra profética para você nesta noite. Ainda que você tenha se achado só nesta luta, ainda que você tenha se achado só nesta peleja, saia daqui sabendo que os céus estão contigo, aleluia. Que os céus estão contigo para te garantir a vitória. Que os céus estão contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 26. Versículo 14. Fala de Judas. Aleluia. Judas não pediu para ser discípulo. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia Jonas se oferecendo e dizendo: Senhor, eu quero ir contigo. Judas ele foi escolhido como os demais. Ele foi chamado para viver um ministério. E que se diga, ele viu grandes milagres. Ele estava com Jesus quando Jesus foi à casa de Jairo. Ele estava com Jesus quando Jesus curou aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ele estava com Jesus quando Jesus chegou e Lázaro já estava morto. Judas viu Lázaro sair do sepulcro com vida. Judas não tinha motivo nenhum para negar Jesus. Mas ele não valorizou o seu ministério. Ele não valorizou a oportunidade que Deus lhe deu. Valorize o dom que Deus te deu. Valorize a habilidade que Deus te deu para ser útil na obra do Senhor. Não diga que você não tem uma habilidade. Não diga que você não tem espaço na obra de Deus. Pois toda vez que você pensa desta forma, os filisteus adentram no campo que Deus te deu, nas bênçãos que Deus te deu. Mas tenha atitude e coragem para dizer ao inimigo que a tua vida, que a tua casa, que a tua empresa, que o teu trabalho, que o teu ganho, que a tua terra, foi Ele que te deu e você não abre mão dela. Você não recua 1 milímetro, mas você vai se pôr em pé e defender, porque o que Deus te deu, Ele vai te ajudar a proteger. Josué capítulo 14. Vimos a história de Caleb. Caleb e Josué foram enviados para espiar a terra. Na realidade foram 12. Mas os 10, quando retornaram, que apresentaram o seu relatório negativo. A terra é boa. A terra é muito bonita. Eles viram. A terra ela é fértil. Mas olha, tem gigante nela. Tem gigante nesta terra.
os anaquins habitavam lá. Mas mas Caleb, ele disse: tem gigante, tem homens grandes nesta terra, mas Deus nos deu, e nós vamos pelejar, nós vamos adentrar neste campo de batalha, e nós vamos sair vitorioso, porque o gigante é grande. O povo que habita nessa terra, ele é grande, era um gigante da época. Mas Caleb diz: o meu Deus, ele é maior. O meu Deus, ele é maior. Não olhe para o gigante que está à sua frente como alguém que é inferior. Aleluia. Não olhe para o problema que está à tua frente como que você não vale nada. Mas diga a esse caos, a essa adversidade, que o seu Deus, ele é maior. Aleluia. Que o Deus a quem você serve, ele é maior. Foi o que Caleb viu naquela terra. Foi o que Caleb olhou e ministrou ao seu coração. Ele não olhou para o gigante, ele olhou para a terra que o Senhor tinha dado. Ele olhou para a terra que tinha herdado do Senhor. Aleluia. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 1. Paulo, ele traz uma palavra ao nosso coração. Ele diz que nós temos que valorizar, né? Que não devemos receber em vão a graça de Deus. Você está sentado hoje aqui servindo ao Senhor, o adorando. Mas você já parou para pensar o preço que foi pago para você estar aqui? Você tem valorizado o passaporte que está carimbado para você viver a eternidade? Você já parou para pensar que o Jesus a quem você serve garante a você esse passaporte? Ele andou pelas ruas de Jerusalém, ele foi maltratado, cuspido, com uma cruz em sua costa, sendo chicoteado pelos soldados romanos. E ao chegar ao lugar chamado Caveira, ele foi pendurado, teve os cravos cravados em suas mãos. Tem valorizado aquilo que você recebeu de graça, mas não foi de graça. Alguém pagou. Um grande preço foi pago para que você estivesse hoje aqui, alegre, esperançoso, com o pensamento aos céus, dizendo: eu quero morar lá. E muito em breve eu irei morar lá. Por isso, queridos, devemos tomar posse e valorizar aquilo que Deus nos deu. Defenda aquilo que o Senhor tem te agraciado por bênção. Os teus filhos, a tua casa, o teu emprego, a tua empresa, o que Deus te deu, valorize. Não abra mão, que você vai ver a bênção de Deus fluir cada dia dentro do seu lar. Fique com esta palavra em nome de Jesus de Nazaré.